Eu fui resistente entre 68 e 74, fui presa 4 vezes. Bom, entre 70 e 74 eu resisti presa, mas participei muito antes disso e acho que a gente não pode continuar com esse silêncio todo. As pessoas não sabem direito o que aconteceu, não só nessa cidade, na nossa cidade do Rio de Janeiro também. Mas é preciso que as pessoas entendam, compreendam, saibam o que aconteceu e decidam. Eu quero que isso continue acontecendo. Eu quero que essa violência do Estado, que ainda existe hoje, permaneça, ou eu quero que isso mude. As pessoas precisam saber, então, do passado, mas não para ficar olhando para o passado, é para olhar para o futuro. Para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos poderem viver com mais liberdade e sem terror de Estado. A questão dos 50 anos da descomemoração do golpe de 64 é relembrar o que aconteceu nesses 50 anos, o que não foi dito, né? Especialmente as mentiras que foram contadas o tempo todo. Essa é a parte que a gente julga importante quando fala em verdade, né? O que as comissões de verdade vão trazer à tona. A parte da memória, é essa memória que a gente não quer esquecer. É mais, que a sociedade brasileira não pode esquecer, porque corre o risco de repetir as mesmas atrocidades que foram cometidas entre 64 e 85, e também nesse contexto da criação de espaços de memória. Partes de verdade estão sendo reveladas, partes de memória a gente está lutando. E ainda falta bastante para chegar à justiça. Embora a gente tenha sinais de que isso possa acontecer, nós ainda estamos longe do caminho que os nossos vizinhos sul-americanos, Argentina, Uruguai, Chile, tomaram. Nós não podemos deixar que os responsáveis por esses trucidamentos, por esses assassinatos, pela ocultação de cadáver, realizada em nome do Estado, com o dinheiro do povo, continue sob o tapete. Essas pessoas precisam vir a público esclarecer o que aconteceu, o que fizeram. Só assim a gente vai ter menos violência do Estado hoje. Eu fui estudante da PUC, fiz Direito, me envolvi com o movimento estudantil, participei de uma organização que lutou contra o regime militar, a Ação Popular Marxista-Leninista, e já nesse momento, quer dizer, estava envolvido não só com as questões políticas, né, na luta pelas liberdades democráticas, como também já no final dos anos 70, o envolvimento com a questão da CBA, né, o Comitê Brasileiro de Anistia, a luta pela volta dos exilados, pela libertação dos presos políticos aqui no Brasil. E então começou aí. Eu entrei justamente no ano em que, no início do ano de 74, eu entrei mais para o final do ano, eu estava entrando na universidade, foi, por exemplo, preso e acabou desaparecido, morto, Fernando Santa Cruz, né? Antes dele, Onestino Guimarães, Jorge Leal, né? Uma série de militantes. Então, houve uma destruição, podemos dizer assim, não só das bases dessa organização, como também das suas lideranças, os seus dirigentes. Então, como eu estava entrando na universidade, questão de movimento estudantil, acabou que eu ingressei, né, na AP. E ao ingressar na AP, quer dizer, a minha militância, num primeiro momento, estava vinculada diretamente ao movimento estudantil, mas ainda na universidade, eu, por uma decisão pessoal, quer dizer,
eu acabei fazendo uma militância dupla, uma dupla militância no movimento estudantil e também na Baixada Fluminense. Existia poucos canais, né, institucionais em que nós pudéssemos atuar. Existia a OAB, né, a CNBB, a BI, como ocorreu aqui no Brasil, e praticamente não tem espaços, né, para, enfim, você fazer esse trabalho. A nossa democracia jamais vai se aperfeiçoar enquanto nós tivermos entalado na garganta esse drama, essa crueldade que é o episódio do desaparecido. E um pouco do trabalho da Comissão da Verdade, se quem está nos assistindo agora pensar, mas o que vocês fazem, né? Além da gente querer investigar os fatos, as circunstâncias, quem foi que fez isso? Porque há muitas famílias ainda hoje que não sabem o que aconteceu com os seus filhos, que desapareceram aqui mesmo na Casa da Morte, não sabem onde estão seus corpos, quem matou. E essa dor, esse luto eterno, isso dói demais, isso independente da crença religiosa de cada um. Essa ausência, né, que parece que nunca vai ter fim. Então, essa maldade, isso merece ter fim. Parte do nosso trabalho é tentar elucidar cada vez mais esses casos. O Rio de Janeiro, a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, somente no final, se não me engano, outubro de 2012, que tem o dispositivo legal, né, através da Assembleia Legislativa, prevendo a formação da comissão. Já estava em funcionamento a Comissão Nacional desde maio, né, de 2012, e demorou um tempo, né, de outubro, por aí, de 2012 até o comecinho de 2013 para a composição dos membros, enfim, e depois para, enfim, todos os trâmites que são trâmites administrativos, né, relacionados ao Estado. Ela é uma comissão no Rio de Janeiro que está vinculada ao governo do Estado, embora nós tenhamos autonomia, né, de atuação. Eu não sou vinculado ao governo do Estado do Rio, as pessoas da comissão não são, somos 7 membros, né, da comissão, mas, quer dizer, ela está vinculada ao governo do Estado. O relato de um dos lados, o lado perseguido, o lado dos que desapareceram, dos que morreram, dos que foram torturados, presos, banidos, perseguidos, esse nós já temos há muito tempo. Quem desapareceu com os corpos foi a ditadura. Agora, quem continua montada na farsa desses desaparecimentos, ou seja, quem não vem a público dizer o que de fato aconteceu, hoje é a nossa democracia. E isso é inaceitável. Não é aceitável, não é concebível que o chefe do Exército, diante do trabalho da Comissão da Verdade, diante de um relato desse, de um agente desse da Comissão da Verdade, venha a público e dizer que não fala sobre o trabalho da Comissão da Verdade. Eu não quero que ele fale sobre o trabalho da Comissão da Verdade, eu quero que ele conte a verdade. Eu quero que ele diga o que aconteceu com o Rubens Paiva e com todos os outros desaparecidos daquela época. Como fizeram, se de fato os corpos foram extintos ou foram enterrados, né? Porque para trazer paz a essas famílias, né? Isso é uma questão humanitária, não é uma questão política, não é ideológica, né? Trata-se hoje de uma questão humanitária.
Então, nós temos que iniciar um grande movimento para exigir dos atuais mandatários brasileiros que venham a público e sem esquecer de pedir desculpas ao povo brasileiro, dizer o que aconteceu e contar de uma vez por todas o que aconteceu na época da ditadura. Isso só vai engrandecer a nossa democracia, isso não nos envergonha, não. Isso nos entristece, saber que o país um dia foi palco desses horrores, mas isso nos fortalece no sentido de que, sabendo a verdade, nós criamos os anticorpos, criamos as condições para que isso nunca mais venha a acontecer. Então é isso que nós esperamos. As comissões da verdade, tanto a estadual, a nacional, as outras estaduais, cada qual com as suas atribuições, tem contribuído e muito para o aperfeiçoamento da nossa história, né? Nós temos obtido conquistas nesse sentido, em relação a uma série de episódios. O caso do Rio Centro, estamos perto de desvendar o caso da bomba na OAB, o caso de chacinas que aconteceram, em que a ditadura montava farsas e farsas essas estão sendo desmontadas. A família do Vladimir Herzog já tem o seu atestado de óbito, que atesta que ele foi morto nas dependências do Exército sob tortura. Então são conquistas, parece coisa pequena, mas não é não. Mas essa questão dos desaparecidos, essa que é a grande questão, e é essa que o Estado brasileiro, hoje, o Estado democrático de direito brasileiro tem que enfrentar e não está enfrentando. Os covardes militares que deram esse golpe no nosso país, eles não conseguiram destruir tudo, se é que destruíram alguma coisa, enfim, a alegação até hoje deles é que eles destruíram os documentos. Ainda há no Arquivo Nacional, no Arquivo Público do Estado, em arquivos pessoais, né, de algumas pessoas que disponibilizaram isso para o Memórias Reveladas, que foi um projeto do Ministério da Justiça, documentos que nos ajudam, e aí nós temos uma equipe muito boa de jornalistas, assessores, investigadores mesmo que se debruçam, nós mesmos, os membros da comissão, nós também estudamos esses casos e a gente vai juntando essas peças, foi o que nós fizemos no caso do Rubens Paiva, né, agregando novas informações para reconstruir esse mosaico de ausências. As pessoas acham que a comissão chegou tarde. Ela pode até ter chegado tarde, mas ela também chegou no momento que o país estava amadurecido para ter uma lei de acesso à informação, para não haver mais sigilo em documentos oficiais, para não se poder mais classificar como secreto ou ultra-secreto qualquer coisa que verse sobre violações de direitos humanos. Então isso também tem nos ajudado, apesar de todas as tentativas infinitas desses militares que não querem abrir o jogo, ainda a gente consegue alguma coisa graças ao acesso à informação. E isso é graças ao regime democrático que a gente vive. Em relação ao atraso, eu acredito que foi ligado principalmente a acompanhar o processo como se deu no Brasil mesmo, né? E que em alguns locais se antecipou. Por exemplo, São Paulo começou antes, mas começou não através de ser uma comissão vinculada ao governo do Estado, mas vinculada à Assembleia Legislativa. Então, quer dizer, teve um outro processo. O Pernambuco, né? Quer dizer, que já começou antes. Mas tem um atraso que me preocupa mais, quer dizer, que é esse atraso histórico, que aí não é só do Rio, quer dizer, esse processo, né, que deveria ter sido feito nos anos 80, né, quer dizer, no decorrer dos anos 80, quando estava em transição, estavam começando a ocorrer eleições diretas, quer dizer, mobilizações vinculadas à democratização, e que, infelizmente, né, nós tivemos esse problema por um monte de motivos. Aí eu volto à longa história, a tradição, né, de, enfim, articulações que existem no Brasil, de pactos por cima, de conciliações, né? O próprio processo da saída da ditadura foi um processo, quer dizer, em que, enfim, acabou prevalecendo, né, uma saída da ditadura, em que partes da ditadura estiveram presentes nesse processo. Daí o exemplo, no processo de escolha do primeiro presidente pós-ditadura, que seria o Tancredo Neves, o vice-presidente que acabou assumindo era o Sarney, né? Quer dizer, e que era o presidente da Arena, o partido de sustentação da ditadura militar. Então, quer dizer, foi um processo que teve uma série de elementos, quer dizer, de circunstâncias políticas que retardaram e, né, acabaram por fazer prevalecer na grande política
exatamente colocar à margem esse olhar para o passado. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante relacionado às comissões da verdade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é exatamente contribuir, não é o único espaço, mas é um espaço muito importante para contribuir no sentido de romper com uma lógica de repetição, né? A lógica da repetição dos processos de violação contínua, sistemática, massiva de direitos humanos dentro de uma sociedade. As sociedades que melhor fizeram o processo de transição, né, para uma normalidade constitucional democrática, elas, de certa forma, neutralizaram mais a possibilidade de repetição desses processos, né? Seja na Europa, né, um exemplo é o exemplo da Alemanha pós-ditadura nazista, né, seja África do Sul, né, quer dizer, pós-apartheid, seja Argentina pós-regime militar na Argentina. Algumas outras sociedades tiveram um processo muito retardado, muito demorado, né, inconcluso, como no caso do Brasil, a Espanha também. A Espanha até hoje está tentando se discutir a questão da guerra civil espanhola e do franquismo, né, e mesmo forças consideradas de esquerda falando que é uma página passada, vamos, né, quer dizer, uma página que já foi virada, vamos olhar para frente, olhar para o futuro, né? Enquanto não se trabalha o que ocorreu naquela sociedade de violações massivas e sistemáticas, né, o processo de repetição ele aparece de outras formas. E eu acho que uma das heranças que nós temos, não só da ditadura, né, como também da era colonial, como do escravismo, isso tudo articulado, né, quer dizer, aparece hoje. Hoje está presente, quer dizer, pedaços disso daí. O ajuste de contas do presente com o passado. E esse ajuste de contas do Brasil não está fazendo. A Argentina está fazendo, o Chile está fazendo, o Uruguai está fazendo, o Brasil não está fazendo. Quando se liga a televisão, se abrem as páginas dos jornais e se vê que o mais sanguinário dos ditadores argentinos, Jorge Rafael Videla, estava condenado à prisão perpétua e morreu na prisão. E aqui, agora o torturador resolveu falar e está virando celebridade, né? Está virando celebridade, vai, fala em cadeia de televisão, fala para todos os jornais, fala das barbaridades que cometeu, fala das crueldades de que o regime foi capaz e vai embora para casa como se estivesse discorrendo sobre uma ida à praia, né? Como se estivesse discorrendo sobre o dia. Porque esse legado está aí. Esse legado está aí nas torturas, esse legado está aí na violência policial, está nos desaparecimentos que continuam acontecendo, né? Amarildo é tão desaparecido quanto o Rubens Paiva, né? Então, e nós não ajustamos contas ainda com esse passado. Então isso não é passado, isso é um presente permanente, é o passado que não passa. O nosso passado não passa, o nosso passado é presente. Nós temos um presente eterno. Então, Petrópolis exerceu um papel durante a ditadura, eu não diria nem importante, eu diria muito ruim. O prefeito, à época interventor,
que nós não temos mais dúvidas que ele contribuiu de fato porque aconteceu dentro da Casa da Morte, pedindo e conversando com o proprietário à época e as pessoas aqui de Petrópolis, quem não ouviu falar, eu acho que vale a pena as pessoas também se interessarem, saberem onde está a Casa da Morte, o que ocorreu nesse lugar. Entre 71 e 78 essa casa foi emprestada, uma casa, né, uma propriedade privada, emprestada para o Exército Brasileiro para torturar e desaparecer pessoas, a pedido do então prefeito à época, né, o Fernando Sérgio Aires da Mota, que a gente já tem informações suficientes para acusá-lo disso, né? Enfim, embora não seja o papel da Comissão da Verdade fazer isso, mas por depoimentos. E nós só sabemos da Casa da Morte, a sociedade brasileira sabe, porque uma pessoa sobreviveu, uma mulher muito corajosa, a Inês Etienne, que não só teve a coragem de revelar isso um pouco antes da anistia, em 79, quando ela ainda estava presa, e depois, em 81, ela prestou um depoimento à época à OAB, no Rio de Janeiro, presidida pelo Seabra Fagundes à época, e o depoimento dela foi determinante para que se localizasse essa casa aqui. Algumas pessoas estiveram com a Inês e ela pôde reconhecer o proprietário, Mário Loders, à época, e ele também reconheceu que teria emprestado a casa a pedido do prefeito à época. Essa sobrevivente, né, essa mulher que para nós hoje merece, enfim, toda a nossa homenagem, nenhuma homenagem é suficiente para uma pessoa que, pelo fato dela ter sobrevivido, ter tido a coragem de falar. A cidade, ela foi a sede de uma Casa dos Horrores, né, chamada Casa da Morte, em que prisioneiros políticos, para onde prisioneiros políticos eram trazidos e de lá ninguém saía vivo, né? E isso é uma marca ruim na cidade. É por isso que é tão importante recuperar essa casa para a democracia, né? Fazer com que essa casa seja um centro de memória, fazer com que os moradores de Petrópolis, ao invés de terem vergonha, né, da existência de uma casa como essa aqui, passem a ver com altivez: olha, nós demos a volta por cima na história. Hoje não é uma casa dos horrores. Nós não temos vergonha do nosso passado e temos orgulho do nosso presente e do nosso futuro, né? Nós nos recuperamos institucionalmente. E isso foi uma parceria muito boa que nós tivemos com a Comissão Nacional da Verdade, com o apoio dos peritos de lá e também o governo do estado, peritos daqui, de desmontar essa farsa. Porque isso também é muito perverso, assim, a ditadura também fez isso, assim, eles faziam laudos falsos, os atestados, as perícias médicas, os laudos de necrópsia, os autos de necrópsia, tudo isso era falsificado. Os médicos peritos, eles atuavam em conluio com o regime militar para construir uma versão falsa da história. Então, assim, com fotos, cruzando algumas informações, a gente consegue, claro, com uma análise técnica pericial, comprovar mais esse tipo de farsa, né? Alguns casos que nós consideramos emblemáticos, a bomba do Rio Centro, que foi uma tentativa frustrada, mas que poderia ter sido talvez uma das piores tragédias do nosso país se tivesse dado certo. E ela foi, sim, orquestrada e monitorada e totalmente montada na época, né, pelos militares. Tem alguns outros casos também que nós queremos esclarecer, saber quem desapareceu aqui na Casa da Morte. A gente tem avançado bastante nessas pesquisas, ainda muitas coisas a gente não está divulgando, porque a gente está reunindo informações, então tem que ter esse cuidado, mas aos poucos a gente vai avançando. As informações que nós temos é que mais de 20 pessoas, já no limite de exaustão física, após serem presas nas estruturas oficiais do Estado e torturadas, por exemplo, no DOI-CODE, no Rio de Janeiro, no prédio do DOPS, vieram para cá como uma espécie de tentativa, esse é um pouco do relato histórico, de tentar virar o que chamava à época essas pessoas para que elas ajudassem o regime. Só que eles mapearam muito bem quem eram essas pessoas, porque isso, a ditadura no Brasil, ela foi muito perversa ao fazer isso, porque aqui no Brasil, diferentemente de outros países, o foco muitas vezes eram algumas lideranças, como se fosse assim uma lição. Nós vamos pegar o líder de vocês, vamos torturá-lo, esquartejá-lo, e aí quem seguirá esse líder, né? A questão da verdade, da memória e da justiça e da não repetição, esses quatro elementos estão integrados, né? A memória é
através do testemunho, através também de documentos, através do relato, através do depoimento, da palavra, dar voz a quem perdeu a voz, né? Quer dizer, em algum momento da história, ou seja, recuperar a voz daqueles que foram silenciados, que foram esquecidos pela história, através disso daí, das experiências vividas. E, quer dizer, seja, né, em Auschwitz como campo de concentração, seja a Inês, né, Etienne na Casa da Morte, a única sobrevivente, né, ou aqueles que sobreviveram ao doicode, né, ou a ESMA na Argentina. Quer dizer, e aqueles que não estão mais presentes, que, quer dizer, que vão ter essa voz recuperada de alguma forma, né, exatamente pelo testemunho dos que vivenciaram aquilo ali, né, de alguma maneira. Então, isso daí é fundamental na construção da memória e de uma verdade. Né? A verdade ela é uma construção histórica. Né? Quer dizer, durante muito tempo está em vigor um tipo de verdade. Né? Uma verdade que coloca, de repente, uma série de personagens históricos até como heróis, até como enfim, personagens positivos para a sociedade. Mas dois elementos eu acho que são importantes, que se junta a isso. A justiça. A justiça, né, ela tem o seu aspecto judiciário. A Argentina fez isso, né, julgou militares, julgou perpetradores de violações de direitos humanos, né, penalizou alguns deles, enfim, de acordo com a lei, com ampla defesa, enfim, né. Outras sociedades tiveram caminhos diferentes, a própria África do Sul. Né? Mas a justiça vai além disso, desse aspecto judiciário. Né? Quando nós temos o depoimento de uma vítima, né, ou de alguém que sofreu uma prisão, tortura, ou teve um familiar morto, nós estamos fazendo justiça. Desaparecimento e tortura foram políticas de Estado. Isso não foi um ato, não foram os agentes cruéis, os porões, que no momento de excesso torturou, matou e desapareceu. Não, foi uma política de Estado elaborada, sistemática, meticulosa, planejada, que saía dos gabinetes presidenciais, passava pelos ministérios das Forças Armadas, pelos escalões intermediários, até chegar aos porões. Nós temos que iniciar uma campanha para que a democracia brasileira, nós não estamos mais falando de ditadura, a nossa democracia, acabe com essa maldade e venha a público e diga quem morreu na Casa da Morte, como se deu o caso dos desaparecidos, se foram enterrados, se foram jogados ao mar, se foram jogados ao rio. Mas digam isso. Tragam pelo menos um pouco de paz a essas famílias. É óbvio que o Estado ele se empenha muito, e o Estado no sentido mais amplo, né, em apagar essa história. Então tem muitos agentes responsáveis, né, não são só as Forças Armadas com sua covardia de não abrir os arquivos e não revelar a verdade, mas também outros poderes do Estado ainda hoje, e por esse legado, por essa tradição muito ruim, né, de não estudar isso, enfim. Eu sei que hoje tem uma geração de pessoas que sequer sabem da existência da Casa da Morte de Petrópolis ou do que aconteceu na ditadura, que do ponto de vista histórico foi ontem, né? Não faz tanto tempo, né? 21 anos de ditadura, assim. Isso entre 64 e 85 o Brasil
o Brasil parou, né? O Brasil se afundou, se enterrou e muitas coisas voltaram a ocorrer e melhoraram nos últimos anos, mas foi muito difícil se reerguer depois dessa tentativa de destruir a nação, né? Porque foi isso que os militares fizeram, né? Esses militares que deram golpe, não aqueles que resistiram, mas os que deram golpe e torturaram, eles destruíram a nação e muitos deles enriqueceram com apoio de empresas privadas, até hoje, né, que deram suporte econômico para manter esse golpe, para ter grandes lucros, né? Transformar esse espaço, que foi um centro clandestino de tortura, do Exército, o Exército brasileiro, que deve nos proteger, nos dar segurança, matou, torturou, esquartejou, estuprou pessoas naquela casa. Transformar esse espaço num local para que as crianças, os jovens de Petrópolis, e não só de Petrópolis, mas tantas pessoas venham a Petrópolis, né, conhecer o Museu Imperial, conhecer a história linda dessa cidade, por que não conhecer essa história também? Que ela é importante para preservar a memória, né, e evitar que essas coisas voltem a ocorrer. Acho que a gente não deve descansar nesse processo de evitar a repetição dessas violações, todos os dias. A sociedade brasileira tem o dever de resgatar aquele espaço como um centro de memória. Pretendemos criar lá, estamos fazendo todos os esforços para criar um memorial de liberdade, verdade e justiça, onde nós pretendemos resgatar a memória dos militantes que lá sofreram, que foram eliminados, da luta do povo brasileiro contra a ditadura militar e também perpetuar as futuras gerações toda a memória, todos os fatos que aconteceram naquela época, fatos lamentáveis, para que eles não se reproduzam no futuro. Então será um espaço pedagógico, educativo, um espaço onde teremos exposições, seminários e que pretendemos que seja uma referência no país da memória daquele período tão triste da nossa história. O mais importante desse projeto também vai ser procurar fazer com que ele seja apropriado pela sociedade civil organizada. Quer dizer, além da participação de governos, governo federal, governo estadual e governo municipal, é importante uma parceria com a sociedade civil, porque esse memorial ele vai servir muito para a gente poder trazer essas discussões para as futuras gerações. E aí, assim, o que a gente coloca de fundamental nessa história é que a gente quer transformar esse espaço, que é um espaço que marcou a nossa cidade de forma negativa, num espaço onde possamos, através de seminários, de palestras, através de conversas, de discussões, através da presença efetiva da sociedade civil organizada, transformar um imóvel que tem uma imagem tão triste para a nossa história na Casa da Vida. Então o projeto, a ideia da Prefeitura de Petrópolis é fazer com o memorial, sumir a Casa da Morte e abrir a Casa da Vida, que com certeza vai perpetuar junto às futuras gerações a defesa dos direitos humanos, das liberdades democráticas e da convivência com respeito ao próximo. Nós não temos dúvidas que as violações de hoje, que as atrocidades cometidas ainda hoje, que a forma bárbara que a polícia muitas vezes trata as pessoas, a ausência de uma formação policial adequada, isso é resquício da ditadura. E para a gente ensinar nossos filhos que isso é errado, passa por esse trabalho de preservar a memória, preservar a história. A gente foca muito na violência do Estado porque ainda existem muitos Amarildos, né? Amarildo é um que desapareceu recentemente, mas há outros que a gente não sabe. Como os nossos companheiros, também houve muitos que a gente nem sabe o que aconteceu com eles. É por isso que as pessoas que são responsáveis, que foram responsáveis por esses atos e que ainda estão vivas, devem vir a público para esclarecer. Ou eles continuam achando que foi o correto. Então venham a público defender as suas ações. O Brasil, curiosamente, em democracia, aumentou o índice em relação à ditadura. No Brasil, se desaparece mais gente em democracia do que na ditadura. Não que a ditadura seja bom, pelo amor de Deus. Quer dizer, no Brasil, se mata mais gente por órgãos da polícia hoje do que se matou na ditadura. Quer dizer, isso daqui é uma herança da ditadura, é uma herança de um processo, inconcluso. Quer dizer, então isso daqui é fundamental. Falar de memória, verdade, justiça, não é falar do passado, não, é falar do presente e do futuro. E nesse sentido eu acho que é fundamental essas lutas daí. Quer dizer, ou seja, onde está Rubens Paiva e onde está Amarildo?
onde está Mário Alves e onde está Amarildo. Né? É a mesma história, quer dizer, com conteúdos diferentes, momentos históricos diferentes, mas com práticas iguais. E se deixarmos as coisas como estão, daqui a pouco estaremos numa nova ditadura disfarçada de democracia. Então, que através não da violência, né, como tem acontecido muitas vezes com as pessoas que não nos representam, né, mas que a juventude também saiba lutar contra isso, né, e que também isso sirva para nós de exemplo, né, que nós não nos calemos diante de tantas coisas que têm acontecido hoje, mas que também possamos reivindicar nossos direitos, reivindicar nossas vontades, né.